Café com Política. Já tomamos aqui pelo menos 2, 3 xícaras hoje, viu? A gente se adiantou demais aqui ao nosso café, Bruno. E você, bom dia. Olá, muito bom dia, Carol, Guilherme, a todos os nossos queridos ouvintes da CBN Campinas, viu? Você sabe que eu tô tendo que maneirar no café por esses dias, viu, Carol? Mas todos nós, a gente empolga, né? A gente empolga, se deixar eu tomo o dia inteiro, né? Eu não gosto de política, eu quase não gosto de política, quase de não gosto café, de café, então... já viu, né, Carol? Tá certo. Bom, no cafezinho hoje, a gente tá repercutindo uma primeira votação ainda de um projeto que pode beneficiar muita gente por conta da gratuidade de tarifa para estudantes em dias de prova do Enem. Então, o dia de prova do Enem, ela já é bastante tensa, Bruno. Pois é, Carol, você sabe que o projeto em si é interessante, a ideia, né, de você tentar de alguma forma auxiliar, né, como poder público esse estudante a fim de que ele possa se deslocar e consequentemente ir até a unidade educacional onde fará a prova. A minha única questão aqui, Carol, é que é o seguinte: esse projeto pode ser que lá na frente ele sofra algumas dificuldades de se avançar, sobretudo quando chegar na mão do Poder Executivo, que pode vir a alegar, inclusive, se não ficar muito bem demonstrado no projeto como que vai ser o custo disso tudo, né, pode vir lá atrás a ser alvo até de um veto, né, sobre a alegação, sobre a justificativa de que teria um custo, teria um impacto e quem repassaria esse valor para as empresas, né? Então essa é uma discussão que precisa ficar muito bem amarrada, precisa ver certinho, sob pena de lá na frente depois acabar não tendo um parecer aí de inconstitucionalidade ou até mesmo um veto por parte do Poder Executivo sob pressão de quem faz, né, o serviço de transporte público. Tem que ver também como que a pessoa comprovaria que ela tá indo fazer o Enem realmente, né? Tem mostrar ali no celular a inscrição, enfim, para o motorista, como funcionaria isso também tem que ser visto, né? Exato. O modus operandi do negócio todo, né, Guilherme? Que também poderia trazer aí outro custo adicional, inclusive para a empresa de tempo, de uma série de fatores. Então, assim, acho que a ideia é legal, acho que é bacana também. Eu gosto quando o Poder Legislativo começa a se movimentar no sentido de pensar propostas e ideias boas para a sociedade como um todo, nesse caso o segmento de estudantes aí que prestam o Enem, que a gente sabe que dentre as provas que tem de vestibulares acaba sendo muito democrática no sentido de que muitos prestam, né, principalmente aqueles que estão na escola pública e que tem às vezes a dificuldade no que diz respeito ao transporte por questão de custo mesmo, né, gente? Então acho que é legal quando o tema é discutido, mas precisa pensar certinho na viabilidade jurídica dele para não dar dor de cabeça lá na frente. E a gente teve uma outra questão aprovada nessa votação da Câmara, né? Que foram a Câmara ontem foi basicamente honrarias, muitas honrarias, mas os dois projetos diferentes foram esse que a gente citou da questão da gratuidade do Enem e esse outro aqui de autoria do vereador Zé Carlos, que foi aprovado em primeira discussão, que visa proibir que a administração pública direta e indireta contrate, aqui de Campinas, contrate pessoas que tenham sido condenadas por agressão de idosos, crianças e adolescentes. Essa medida seria tomada a partir da condenação transitada em julgado e valeria até comprovado o cumprimento da pena. O que você acha dessa proposta aqui, Bruno? Olha, Guilherme, não sei, para dizer bem a verdade. Tenho lá minhas dúvidas. Para mim parece às vezes chovendo molhado. Porque em tese alguém que foi condenado, transitado em julgado, seja o crime que for, não poderia ocupar um espaço como esse, concorda? A não ser que realmente fosse declarado inocente por parte da justiça, né? Então eu acho que, assim, tem a gente precisa pensar o certo, porque por vezes a ideia, inicialmente por parte do vereador, e ele tem os seus argumentos para poder apresentar, pode até soar como positiva, mas se entender certinho a viabilidade, o efeito, se isso vai ter um impacto real, se não vai, ou é só aquela história para fazer algo para inglês ver, porque a pessoa vê rapidamente e fala, nossa, olha que interessante, está tomando cuidado em relação à dimensão da violência e tal, mas tenho lá minhas dúvidas, né? Penso que existe outro tipo de regramento para poder lidar com essa situação, viu, Guilherme? Vamos aguardar os desdobramentos, mas de fato, né, fica um projeto solto. A gente vai falando sobre... Fica um projeto solto, Carol. Esse é o ponto, você definiu muito bem. A gente vai falando sempre sobre essas questões, né? O vereador precisa também analisar um pouco melhor antes de apresentar projetos. Muito obrigada, viu, Bruno? Até amanhã. Imagina, eu que agradeço, gente. Forte abraço para vocês, aí um excelente dia para todos os nossos queridos ouvintes. Amanhã a gente volta com mais café e mais um dedo de prosa de política. Até. Combinado. CBN, a rádio que toca notícia. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento